Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu aqui, Hébia, venho aqui dar boa noite, venho aqui agradecer a todos os presentes. Nós estamos hoje aqui para a palestra da Andrea Rissato. Andrea Rissato, que é professora do Programa Internacional, formada pelo Bacente, na Inglaterra. Ela é pós-graduanda em Ayurveda, e hoje ela vai falar um pouquinho para nós sobre florais de Bach e Ayurveda, né? Aí com o objetivo de ajudar vocês na argumentação de vendas, ajudar vocês para melhorar nos pontos de venda, saber como indicar mais os produtos aí para os seus clientes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, entre através do YouTube. Quem está aqui na Casa Monas, é só clicar ou no título da palestra ou no símbolo do YouTube lá embaixo, no final da página, que você é direcionado para o YouTube, e lá tem o chat ao vivo. No chat ao vivo, eu consigo ver as perguntas de vocês. Se mesmo assim tiver alguma dúvida e não conseguir, envie para a gente no e-mail da Escola Monas, no meu WhatsApp, no nosso Instagram, que a gente responde, tá bom? Não fiquem com dúvidas, espero que vocês aproveitem muito o conteúdo que tem aqui, e sejam bem-vindos. Vamos lá. Boa noite, Ideia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Está me ouvindo direitinho? Tudo certíssimo. Então tá bom, que delícia, mais uma palestra. Muito obrigada, Monas Flower, pelo convite, Escola Monas, que é do meu coração. Que delícia estar aqui. Deixa eu já colocar, então, a apresentação. Só um instante. Tudo certinho, Bi? Você está vendo? Sim, estou vendo a apresentação, tudo certinho. Pode começar. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de florais de Bach, originais e Ayurveda, voltando com o tema o indivíduo como protagonista de sua história. Ao longo da palestra a gente vai entender o porquê disso. Uma honra estar aqui na Casa Monas. Então, como a Hébia disse, eu também faço parte do corpo docente da Escola Monas. O nosso próximo curso de formação em florais de Bach e aromaterapia, a turma 4, inicia em fevereiro. As inscrições já estão abertas, né? Que delícia! Então, primeiro de tudo, a gente tem o pai da terapia floral, que é o Dr. Eduard Bach. Semana passada, então, dia 24 de setembro, foi comemorado o aniversário do Dr. Bach, Dr. Eduard Bach, que nos presenteou, né? Presenteou a humanidade com um sistema simples de cura, de autocura, de autoconhecimento. Então, lá no Bacentri, na casinha onde o Dr. Bach viveu os 2 últimos anos, e que permanece com todo o legado e a preparação dos florais, que os florais de Bach, eles agem no nosso sutil, transformando as nossas emoções. Então, não importa a doença, não importa o distúrbio, o importante é a pessoa, é a emoção, é o sentimento que essa pessoa traz perante uma situação. E lá na casinha, lá no Bacentri, logo na sala tem uma frase, né? Uma poesia celta que eu desejo para vocês. A paz profunda da onda sutil, a paz profunda do ar envolvente, a paz profunda da terra silenciosa, a paz profunda das estrelas brilhantes, a paz profunda do Filho da Paz. Então, eu, Andréia, percebo aqui os 5 elementos. A gente falou de onda, água, ar, terra, estrela é o espaço,
E o filho da terra, que a vida é o fogo. Então, para mim, nessa poesia celta, eu percebo 5 elementos, e a gente vai falar mais um pouquinho deles. Quando a gente fala de Ayurveda, tem o senhor Dhanvantari. Dhanvantari é considerado o pai do Ayurveda. É uma personificação. É o arquétipo do curador que há entre nós, dentro de nós. Então, todas as vezes que a gente vai falar de Ayurveda, em uma palestra ou ensinar Ayurveda, a gente sempre, quem é ayurvédico, faz uma saudação ao senhor Dhanvantari. Então, eu peço aqui para vocês a licença antes de começar a nossa palestra, eu vou deixar a tradução, mas eu vou fazer essa saudação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantariye Amitakala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti 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 Hariri Shri Gurupyo Namaha Hariri Om. Então, a gente sempre inicia com essa saudação ao Senhor Dhanvantari, que traz o néctar da imortalidade, e de novo aparecendo aqui a palavra paz, né? Então, Ayurveda, o que é exatamente o Ayurveda? Os florais eu já contei para vocês de uma forma sutil. E o que é o Ayurveda? Ayu, a raiz da palavra, quer dizer vida. E Veda é a ciência, é o conhecimento. Então, a Ayurveda nos ensina um bem viver, através de rotinas diárias, através de mudanças de hábitos, através do se perceber, é uma forma de se viver, mudando algumas questões que, de repente, não estão nos fazendo bem. Então, a Ayurveda é o sistema mais antigo do mundo, é o sistema de cura mais antigo do mundo, proveniente da Índia, e a gente está falando de mais ou menos 5.000 anos. A Ayurveda mostra que a saúde não é só a ausência de doença. Só que para a gente entender o Ayurveda, a gente precisa entender o que eles chamam de Panchamahabhutas, que são os 5 grandes elementos da natureza. Então, tem algumas palavras, não tem como dissociar o Ayurveda do sânscrito. Então, eu vou trazer algumas palavras em sânscrito aqui para vocês. Então, no Ayurveda, a gente tem o éter, que é o akasha. O éter é o espaço, né? O ar, que é vayu, fogo, tejas, água, jala, e a terra, prithvi. Então, para o Ayurveda, né, os 5 grandes elementos constituem tudo que existe. Então, espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Como a gente é um microcosmos, para o Ayurveda, nós somos um microcosmos dentro do macrocosmos. Então, esses 5 elementos nos influenciam continuamente, porque no Ayurveda nós não fazemos parte da natureza. Nós somos a natureza. Tudo está interligado. Então, o que está externo nos afeta internamente, vice-versa. Nada muito estranho, né, falar disso no momento em que a gente passa ainda por essa pandemia, né? Como algumas questões ambientais e diversas outras questões contribuíram para tudo isso que a gente está passando, não é verdade? Então, nós somos a natureza.
Então, Panchamahabhutas, fazendo uma comparação aqui para ficar mais claro, quando a gente fala de éter, do espaço, na parte externa, a gente está falando do universo, né? E de tudo que está ao nosso redor, esses espaços. E na gente, o que é o éter? São os espaços que nós temos. Então, a boca, a cavidade bucal, nariz, o trato gastrointestinal e diversos outros. Quando a gente fala de ar, né, do lado externo, os gases, o oxigênio, e internamente, tudo que é referente a movimento. Então, pulsação, expansão, contração, movimento peristáltico, tudo isso. Quando a gente fala do fogo, que está ligado externamente ao sol, internamente ao nosso metabolismo, o nosso sistema digestório, as nossas células cerebrais, então a inteligência, também ativa a nossa retina. Quando a gente fala de água, né, os rios, os lagos, a gente tem dentro da gente as secreções dos sucos gástricos, as glândulas salivares, o plasma. E terra, né? A gente tem dentro da gente tudo que é sólido, os ossos, as cartilagens, as unhas, músculos, tendões, pele, cabelo. Então, aqui foi uma forma de trazer para vocês como tudo está interligado na visão do Ayurveda. E quando a gente fala de Ayurveda, vem à mente dosha, né? O que a gente mais escuta quando se fala de Ayurveda são os doshas. Os doshas, na verdade, a gente pode falar que são como biotipos. Também o Dr. Vasantilade chama de humores, e a gente vai entender o que são esses doshas. Então, para o Ayurveda, os 5 elementos se transformam em 3 princípios que estão dentro da gente. Somente os humanos possuem doshas. Então, quando eu tenho a caixa, que é o espaço, e eu junto com o vento, que é o vaio, eu formo o dosha vata. Quando tem tejas, fogo, que eu junto com jala, que é a água, forma o dosha pitta. E o jala, água, quando se une com prithvi, terra, forma o dosha kapha. Então, aqui a gente tem a formação desses 3 humores, desses 3 biotipos que estão dentro da gente. E aí a gente escuta, eu sou Pita, eu sou Vata, eu quero descobrir qual é o meu dosha, parece signo, né? Então eu sou peixe, sou câncer. Não, qual é o meu dosha? Então vamos entender esse conceito, porque o dosha no Ayurveda é um pequeno pedacinho da grandiosidade que o Ayurveda é. Então, a gente precisa entender o conceito de Prakriti ou Prakriti. Então, quando o espermatozoide do pai une com o óvulo da mãe, cada um deles carrega o seu Vata, Pitta, Kapha. E nessa junção, forma-se um ser individual que terá, dentro da sua constituição, o Vata, o Pitta e o Kapha, em proporções diferentes. Então, a minha proporção de Vata, Pitta, Kapha é diferente da proporção que a Hébia tem, é diferente da proporção que minhas filhas têm. E como que eu sei qual é essa proporção? Não tem como a gente saber exatamente. Por enquanto, né? Então, Prakriti ou Prakruti é como se fosse o nosso DNA. Só que a partir do momento que a gente nasce,
a gente já começa a se impactar com questões externas. A gente já começa a se influenciar pelo ambiente. E a partir deste momento, os nossos doshas começam a se desarmonizar. Então, vem aí o que a gente chama de Vikriti ou Vikruti, que nada mais é do que a desarmonia. Então, quando a gente faz um tratamento ayurvédico, a gente vai tratar o quê? A Vikriti. Porque a Prakriti é algo que é dentro da gente, já existe. Se a minha constituição é mais Vata Pitta e um pouquinho menos Kapha, ou é mais Kapha Pitta, um pouquinho menos Vata, ou sou tridosha, tenho os três praticamente iguais, não importa. O que eu tenho que tratar é o que está em desarmonia, ou o que eu sei que eu tendo a desarmonizar. Então, no Ayurveda, a gente fala o seguinte, que é a lei dos opostos. Semelhante aumenta semelhante. Então, eu preciso do oposto para me equilibrar. Se eu sou Pitta, né? Se eu estou com uma desarmonia em Pitta, que é fogo digestivo, meu fogo está a 1000, e eu começo a comer muitos temperos como canela, pimenta, o que eu estou colocando? Eu estou colocando mais fogo em algo que já está quente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar. Então, eu desarmonizo mais ainda o Pitta. Por isso que o Pitta, por exemplo, a gente vai passar por todos daqui a pouco, ele precisa de algo mais refrescante. Então, nos florais, a gente fala que o princípio é de transformação, né? Eu tenho um sentimento que eu digo negativo, apesar de dentro de mim ter a dualidade. Então, eu tenho um sentimento que eu digo negativo e eu tomo o floral para fazer o que? A transformação, para transformar aquele sentimento, relembrar o positivo dele. Isso é o princípio do floral. E no Ayurveda, eu tenho algo que está em desarmonia, um dos doshas, então eu vou me munir de itens, de alimentos, de óleos, que façam com que eu consiga trazer esse dosha para o equilíbrio, tanto aumentá-lo quanto diminuí-lo. Então, quando a gente fala de saúde, para a Organização Mundial da Saúde, isso vocês já devem ter ouvido, né, diversas vezes, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente a ausência de doenças. Mas quando a gente fala de saúde para o Ayurveda, olha que legal saúde no Ayurveda. Super fácil, hashtag só que não. Então, a Ayurveda fala o seguinte, que saúde é samadosha, os doshas em equilíbrio. Samadato, os seus tecidos funcionando, o seu sistema funcionando normalmente. Sama-agni, o seu fogo digestivo metabolizando, fazendo as transformações de forma harmônica. Malakriyaha, todas as suas excreções, eliminações funcionando normalmente. E olha que legal essa palavra aqui, Prasanatmendriya Manaha, é o quê? A nossa alma em sintonia com a nossa mente e os nossos órgãos do sentido. E Swasthaiti Abhinayate é a gente em ressonância, em concordância com a natureza. Então, para o Ayurveda, é você estar totalmente em equilíbrio.
unindo, inclusive, os seus órgãos do sentido, que é o corpo, com a mente, com o espírito, com as emoções, e tudo isso interligado com a natureza. Fácil, né? Por isso que o Ayurveda vem para nos ajudar a nos observar, né? A entender o que a gente pode ir melhorando no processo chamado vida. Só que quando a gente fala de dosha, várias coisas ajudam a que a gente se desequilibre, né? Por exemplo, no Ayurveda, nada é bom para todo mundo o tempo todo. Então, eu não posso falar que, me desculpe, quem acredita, mas que água morna com limão em jejum é bom para todo mundo, porque não é. Depende da pessoa, depende do Agni, depende se essa pessoa tem ama, que são, a gente traduz como toxinas, mas ela tem uma tradução muito mais ampla. Então, no tratamento ayurvédico, é muito importante a gente entender onde a pessoa mora, porque o local onde ela mora vai interferir nos seus doshas. Se ela mora em um local e muda para outro, tudo isso vai interferir. As estações do ano, né? Então, uma estação, por exemplo, como inverno, né? A gente saiu do inverno, entrou na primavera. Cada estação tem as suas características, e isso vai a desarmonizar, aumentar um dosha ao outro. Então, se a pessoa já tem aquela preponderância, aumento de determinado dosha, tem algumas estações do ano que ela já vai saber. Nossa, entra o inverno, gente, eu fico com muito muco, por exemplo. Por quê? Porque o inverno é uma estação que aumenta a capa. Então, se eu já tenho essa preponderância aumentar a capa, isso vai ficar mais, né? Vai ficar mais evidente. Então, no Ayurveda, a gente também lida com o período entre as estações. Então, é feito o tratamento 7 dias antes de iniciar a estação seguinte e 7 dias depois dessa estação já ter começado. Também as fases da vida. Então, no Ayurveda, a primeira fase, né, infância até a adolescência, é uma fase capa, que é a construção dos tecidos, do corpo. Depois a gente tem, até iniciar da adolescência, até iniciar as pausas, menopausa, andropausa, a gente tem a fase pita, que é, né, de metabolismo acelerado, que a gente precisa trabalhar, produzir. E depois tem a fase vata, que a gente já percebe mais na secúria da pele. Algumas pessoas falam que a pele fica mais sequinha, né? Os cabelos ficam mais finos. Então, cada fase também tem o seu dosha, como os horários do dia e da noite. Então, a gente tem a predominância dos doshas em diversos horários. Por exemplo, das 6 às 10 da manhã é o dosha kapha, né? Das 10 a... Ai, deixa eu pegar minha cola. Das 10 às 2 é o dosha pita, por isso que é o melhor horário para que a gente... De manhã, né? Das 6 às 10, o kapha é o melhor horário para se fazer atividade física, para colocar movimento, porque o kapha precisa de movimento, né? Das 10 às 2 é pita, é o momento que a nossa digestão, para quem está saudável, é a melhor. Então, é o momento de fazer aquele almoço gostoso, né? E das 2 às 18, vata. E a partir desse horário se repete os horários dos doshas. Então, quando você já tem uma desarmonia e você já sabe um determinado dosha, observe nesses horários, né? Se ele fica mais alterado, fica mais agravado ou menos, tá? E a gente vai entrar agora, então, nos doshas. O primeiro dosha é o vata.
O Vata, lembra que é espaço e ar? Então, o dosha Vata, a característica dele é que ele é seco, é leve, é frio, áspero, sutil e ele é móvel ou agitado. Essas são as principais características do dosha Vata. Inclusive, a gente tem 3 livros que são importantíssimos para a Ayurveda, que são os clássicos, o Ashtanga Hridaya, o Charaka Samhita e o Sushruta Samhita, que são os clássicos. O mais novinho é o Ashtanga Hridaya, se eu não me engano, ele tem 1.200 anos, alguma coisa assim. Então, o dosha Vata, as características de uma pessoa que tem mais, vamos dizer assim, mais claro do Vata ou numa proporção maior, geralmente a pessoa tem a pele fina, seca e áspera, o cabelo é mais fino, é mais magra, tem aversão a frio, porque a pessoa Vata, ela é mais fria, né? Um dosha frio. Prefere ambientes mais quentes, iluminados e úmido, porque ele é mais seco. São pessoas que são ativas, mas tem pouca resistência, tem a circulação mais deficiente, então as extremidades são frias, mãos, pés, a digestão tende a ser mais fraca. O Vata tem variação de apetite, às vezes ele está com fome, às vezes ele esquece de comer. É inquieto, é disperso, também é uma pessoa muito sensível. São pessoas que têm as articulações que estalam, tem tendência à constipação por causa da secura, tem uma mente ativa, agitada, muda rápido, de humor, inclusive. Sua pouco, porque é uma pessoa mais seca. Então, como a gente tem essa questão do frio e do seco, é um dosha, uma pessoa que prefere o clima mais quente, mais úmido. Tem muita facilidade para aprender, mas esquece muito rápido também. No negativo, ele costuma ser mais nervoso pela agitação, mais medroso. O sono é mais leve, então são pessoas que podem ter insônia, transpira pouco, até por causa da secura, e as mulheres tendem a ter ciclos menstruais irregulares. E na TPM, elas tendem a ter o quê? Alteração de humor. Então, vendo essas características de cada dosha, a Monas Flower resolveu trazer os benefícios dos óleos essenciais e dos florais de Bach para ajudar a equilibrar esse dosha que está em desequilíbrio. Então, foi criado, vendo o dosha Vata, o ar e o éter, a Monas Flower identificou que esse dosha precisa o quê? Precisa aterrar, porque ele é igual ao vento, ele fica, né? Às vezes até no mundo dos arquétipos, são pessoas super criativas que às vezes falta o quê? Falta aterrar, falta concretizar. Também trazer aquecimento para esse dosha que é frio e ajudá-lo numa rotina, porque ele é muito disperso. Então, foi criado o Pomander Vata, que tem as 2 versões, tem a versão em spray, que vocês estão vendo aí, e a versão em óleo, que aí você precisa diluir no óleo carreador. Aqui na embalagem, não sei se dá para vocês verem, tem as formas de diluição. Então, a dica que eu dou nesse caso, eu falo demais, né? Eu dou aula. Falar muito é o quê? É movimento, você está liberando prana. Então, o que eu faço? Antes de começar, eu já borrifei aqui o Vata, para que eu consiga deixar o meu dosha o mais equilibrado possível. E também o olhinho, eu diluo no óleo carreador e passo
nas minhas oleações de manhã, no Dinacharya. E aí, que óleo carreador? Vai depender do dosha que eu tenho mais predominante ou desarmônico. Eu tenho muito frio, por exemplo, eu não sou magrinha, né? Eu também tenho um kapha que ele dá aquelas osciladas, né? Ele desarmoniza. Então, sempre a gente vai ter dois ou os três doshas se desarmonizando e tudo bem, né? O que eu faço? Eu utilizo no Dinacharya esse óleo, mas eu não ponho óleo de coco, porque para mim óleo de coco é mais frio, porque eu já tenho esse frio do Vata. Eu gosto de um óleo de gergelim e o óleo de girassol, que é o mediano. A Monas tem um blend de óleos também vegetais que você pode misturar e fazer a sua oleação, que serve para os três doshas. Então, aqui, vamos entender o que a Monas colocou, tá? Os florais de Bach, ela colocou, a Monas Flower, o clematis, porque esse é um floral que ajuda a aterrar, ajuda a trazer a pessoa para concretizar. Também foi colocado mimos, porque o mimos traz a nossa coragem. E lembra que eu falei para vocês que o vata no negativo, ele é mais medroso? Então, o mimos ajuda a trazer essa coragem. E o walnut é um floral que nos resgata, né? Resgata a nossa individualidade. Essa individualidade, proteção do walnut faz com que esse floral esteja na composição de todos os pomanders, porque é super importante, lembra na outra palestra quem assistiu, que nós sejamos o protagonista da nossa vida. Então, o walnut resgata a nossa individualidade, a nossa proteção. E aí, nos óleos essenciais, a Hébia vai contar para a gente. Que gostoso tudo isso, Deia. Os óleos essenciais que estão aqui no Vata, né? Como a Deia comentou, o Vata é uma pessoa mais ar, mais que vive mais no mundo dos arquétipos, mais Vata. Então, os óleos essenciais que estão aqui, como por exemplo a lavanda que é, né? Aí como a doutora Samantha comentou ontem na palestra de ontem, é a rainha da aromaterapia. Ele é o óleo mais equilibrante que tem. Então, ele significa que ele vai te trazer esse equilíbrio, né, para o Vata. Os óleos mais cítricos que temos aqui, como laranja e mandarina, ele vai trabalhar essa questão das extremidades frias, trazendo circulação, trazendo movimento. E o vetiver com ylang para aterrar, para conseguir fazer com que ele aterre, ele baixe e consiga aqui estabelecer essa rotina, como a Andrea colocou aqui. Essa rotina que, no caso do Vata, é por conta dele viver muito, muito no mundo dos pensamentos, né? É isso mesmo, Bi, obrigada. Então, foi pensando nisso, nessa questão do Vata, dessa desarmonia, que foi lançado o Pomander Ayurveda. Vata. Quando a gente vai para o Pitta, a gente tem algumas características também, né? Então, o Pitta é um pouco oleoso, porque ele já tem água e fogo, ele é penetrante, é quente, aqui são o que a gente chama de gunas, que são as qualidades, né? Então, ele é leve, tem um odor desagradável, porque, na verdade, a pessoa pita, quando ela está em desarmonia, ela transpira, né? Porque ela é fogo. Também tem muito líquido, e ele é móvel como o Vata, só que o Vata, ele é agitado. O Pitta, ele não é agitado, ele é mais organizado. Então, vamos entender as qualidades de uma pessoa Pitta. Como eu disse para vocês,
essas qualidades, elas acabam se misturando, né? Porque tem gente que é muito pita mesmo, e aí você percebe. Mas, às vezes, pega uma qualidade de um, do outro. Então, o que a gente precisa olhar é o que está desarmônico. Então, o pita, ele tem uma pele mais úmida, tende a ser mais corado, tem tendência à acne por causa da pele ser um pouco mais oleosa. Ele é magro em comparação ao capa, mas ele é mais forte do que o vata. O cabelo tende a ser mais seco, mais forte, mas pode apresentar cabelos brancos ou calvície precoce, né, prematuro. Por quê? Porque o pita, com essa quentura, o Ayurveda fala que chega a queimar a raiz dos cabelos. Então, na parte física, ele é mais equilibrado, ele não é nem gordinho e nem magrinho. E ele tem aversão ao calor e à umidade, dá para entender, né? Fogo e água. Prefere locais mais frescos e arejados, um lugar com ar-condicionado para o pita é tudo. Tem boa circulação, mas costuma ter as mãos e os pés quentes, tem bastante apetite. O pita é aquele que se passa o horário do almoço, ele não comeu, ele fica irritado, porque ele tem bom apetite, ele gosta de comer. Tem bastante bile, secreções digestivas, o metabolismo é forte. Tudo isso que a gente está falando é considerando que o Agni dele, que é o fogo digestivo, está equilibrado. Só que ele tem tendência a estados inflamatórios leves, porque ele é mais quente, né? Gosta de criar rotina, ó, diferente do vata. Tem um intestino um pouco mais solto que o vata. É vivaz, tem convicção, é ágil, é competitivo. O pita em desarmonia chega até aquele sangue nos olhos da competição, né? É agressivo quando ele está em desequilíbrio, irritado, mas por outro lado ele é motivado, é focado, é dinâmico, transpira bastante água e fogo, né? Tem muita inteligência, boa memória, tem um bom sono, é um sono leve, mas é um bom sono. E nas mulheres tendem a ter os ciclos menstruais regulares, lembra que o vata é irregular e mudança de humor, o pita é um ciclo menstrual mais regular e tende a ter bastante sangramento. Então, pensando nessas características do pita, fogo e água como elemento, a palavra-chave não podia ser diferente, né? Frescor, trazer esse frescor que o pita precisa para, né, baixar um pouco essa quentura quando ele está desarmônico. Calma, a moderação quando ele está irritado. Então, esse é o Pomander Pitta, nas duas versões também. E quando a gente fala de floral de Bach, o que foi pensado, o que foi colocado para ajudar esse Pitta? O Impatience é um floral que vai trazer para o Pitta essa calma, essa paciência, essa moderação, porque o Impatience no negativo, ele é agitado, ele é irritado, ele perde a gentileza, né? E no positivo traz essa calma, essa paciência. Também o floral de Barroli, porque o pita, ele chega a ter raiva, né? Então, o fígado dele é um ponto forte no pita. Então, o Holi traz o quê? Traz esse amor universal, né? Para trazer um equilíbrio para essa pessoa tão intensa. E o Walnut, lembrando da individualidade, da proteção, como eu expliquei para vocês. E os óleos essenciais.
seguindo aí o que você acabou de falar sobre o equilíbrio, né, com o Holly, nós temos aí lavanda, sândalo, que são óleos que trazem equilíbrio, te trazem calma, vai deixar aí o Pitta mais relaxado, e até para ele conseguir se conectar. O Pitta também, assim como o Vata tem muito movimento, ele é mais agitado, mas o Pitta tem essa questão do calor, né? Então, o lavanda atua aí como quase que um sedativo para ele. E, exato, a palavra-chave para ele aí, mediante o fogo, é o frescor. Então, a gente tem o menta, a gente tem a menta, a gente tem o eucalipto, que vem para trazer esse frescor, para trazer essa leveza, para apagar um pouco esse fogo aí tão evidente no Pitta e trazer ele em equilíbrio, né? Como a Déia comentou aí no decorrer da palestra, a gente precisa tratar os doshas quando ele está em desequilíbrio, e quando ele está em desequilíbrio é que vem essas sensações, essas características do calorão, da agitação, da irritação. Então, a ideia dos pomanders que foram desenvolvidos é que te ajude a equilibrar, a restabelecer ali o equilíbrio do teu dosha, para te restabelecer o equilíbrio na mente, no corpo, no teu emocional, para resgatar aí o teu equilíbrio por completo. E agora a gente vai para o último dosha, que é o dosha kapha. O dosha kapha, então, ele é a mistura de água e terra. Então, ele é oleoso. A gente diz que é um snigda, é mais oleoso. Sabe aquela pessoa que você pega a mão e você sente que é uma mão úmida e um pouco, né, aquela umidade mais snigda, um pouquinho mais oleosa? Isso é kapha. Ele também é frio, porque a terra é fria, a água é fria. Ele chega a ser pesado, pode ser denso ou lento, pegajoso, né, pela oleosidade. Também é suave e é estável. Então, essas são as gunas do dosha kapha. Então, pensando nisso, como que é a pessoa kapha? Ela, dos três doshas, é o que tem o porte físico maior, ganha peso com facilidade e tem muita dificuldade para perder peso. Lembrando que a gente está falando de água e terra, então uma pessoa com muita estrutura, sabe? Ossos fortes, tem a pele mais grossa, mais forte, mais oleosa, o cabelo é grosso, é abundante, o rosto tende a ser mais cheio, mais arredondado, tem um apetite estável. Ele pode comer, e aí vem as questões emocionais do kapha, que ele desconta na comida. Então, ele pode comer muito em questão do lado emocional, como ele pode passar longos períodos sem comer, por questões emocionais também. A digestão tende a ser mais lenta e tem uma leve aversão ao frio e aos ambientes úmidos. Então, a gente falou aqui do inverno frio e úmido, quando é um inverno mais chuvoso, é muito ruim para o kapha. Ele se sente mal, acaba se desarmonizando. Trabalha melhor com a rotina do que os outros doshas, chega a ter uma atividade mental um pouco mais lenta, porque ele foca mais, tende a ser mais calmo. O kapha, a gente fala que é aquele do deixa disso, né? Enquanto o Pitta, se precisar, ele vai com sangue nos olhos e entra numa briga, o kapha não, é o deixa para lá, né? Tem dificuldade frente a mudanças. E no negativo, ele é muito apegado, chega a ser possessivo. Então, ele tende a reter muitos líquidos. E o kapha também, por essa questão de ser água e terra, ele produz muito muco. Por isso que o inverno e a primavera é um momento de produção de muco, né?
A circulação é mediana, pode ter as mãos frias. O sono é aquele deitou, dormiu, aquele sono pesado. Tem tendências a alergias e resfriados, até por causa do muco. É mais paciente, é mais tranquilo, gosta de estabilidade, tem que ter cuidado, capa, para ele não ficar embotado, ficar na inércia, né? Transpira moderadamente. As mulheres tendem a ter ciclos menstruais regulares e com pouco desconforto na TPM. Então, uma característica muito forte no capa é essa questão também da amorosidade. São aquelas pessoas que têm um abraço, sabe aquele abraço? Ai, que saudade de um abraço capa, né? Que a gente abraça e não quer largar mais. Isso é um abraço capa, é uma pessoa capa que traz aquele carinho, aquela amorosidade, mas que na desarmonia pode ficar o quê? Ciumento, possessivo. Então, pensando nisso, terra e água, o Pomander, ele vem como algo para secar esse tanto de líquido que o capa tem, né? Estimular a expressão e principalmente nas questões de desapego. Então, no Pomander capa, a gente vai ter o floral de Bach Chicory para trazer o quê? Essa amorosidade, ok, mas sem a cobrança, sem o apego, sem o ciúme possessivo. E o Walnut trazendo essa questão da individualidade, né? Tão importante também, como eu falei para vocês, o capa não gosta de mudança, e o Walnut também vai ajudá-lo nisso. E nos óleos essenciais, Nos óleos essenciais, a gente vê aqui uma mudança. O Cafa é o único que não tem o lavanda. Por quê? Porque já é uma pessoa calma, já é uma pessoa mais tranquila, né? Então, ele não tem aí um lavanda. E como ele aí eu acho que a palavra-chave vira o apego, né, Déia? Ele é apegado, principalmente, por isso que tem até aí o chicory. Então, o apego acaba tornando, né, a junção da terra com a água, aquela retenção, aquele corpo inchado, pesado. Então, por conta disso, aqui a gente tem óleos que estimulam, óleos que auxiliam na secagem, que melhoram na circulação, que vão trabalhar esse desapego, esse fluir de toda essa densidade, todo esse apego que tem aí no CAFA. Então, para desapegar, para liberar todas essas toxinas, tudo isso que vai armazenando ali e para estimular, né, a circulação de toda essa terra e água que é pesada, a gente tem aí uma concentração maior de óleos cítricos dentro do Pomander Ayurveda Kapha. E aí a gente tem uma frase linda, né? Como as diversas frases do Dr. Eduardo Bach. Tudo que temos que fazer é preservar a nossa personalidade, viver nossa própria vida, ser o comandante do nosso próprio barco e tudo estará bem. Só que para que a gente possa ser o comandante do nosso próprio barco, a gente precisa, né, conseguir e preservar essa personalidade, viver a nossa vida, tudo isso a gente consegue tendo o equilíbrio. Tendo o equilíbrio como? Se observando. Porque cada ser é único, cada ser é individual. Por isso que eu falei para vocês que no Ayurveda, nada é bom para ninguém o tempo todo. E isso também serve para os florais de Bach, né? Cada pessoa tem que ser vista na sua individualidade. Então, para que eu possa ser o condutor do meu próprio barco, protagonista da minha história, para que eu possa ter saúde, né? Eu preciso o quê? Ter mudanças de hábitos.
Se eu percebo que tem um alimento que não me faz bem, eu tiro por enquanto aquele alimento e substituo. Mas como que eu sei se o alimento não me faz bem? Eu me observo, observo o meu corpo, observo o que eu sinto após utilizar aquele alimento. Então, é importante a alimentação saudável, descascar mais e desembalar menos, né? Fugir dos ultraprocessados. É importante um sono de qualidade, ter rotina, então ter um dinacharya, onde a gente possa ter as nossas rotinas saudáveis. Então, se eu percebo que eu estou mais desarmonizado em Vata, eu vou fazer a minha oleação e posso colocar o Pomander Vata para fazer essa oleação. Se eu percebo que eu estou mais agressivo, que eu estou mais irritado, eu posso fazer a minha oleação com o Pomander Pitta, né? E também o quê? Tentar controlar o estresse, tentar lidar com as minhas emoções através da utilização dos florais. O que mais que eu posso fazer? Tomar sol, né? Vida, ar fresco quando possível, entrar mais em contato com a natureza. Ai, André, tudo isso que você está me falando já cansou, porque eu já escutei em diversos lugares. Então, e por que que não mudou ainda? Né? Mas eu compartilho disso com vocês, porque também eu sei que não é fácil essas mudanças, mas são mudanças que são muito importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para a nossa saúde, né? Então, um conjunto de ações, emoções. Então, não adianta eu estar desarmonizada, perceber que o meu kapha está desarmonizado e utilizar somente o Pomander Ayurveda kapha, se eu não mudo os meus hábitos, se eu continuo tomando leite que está aumentando o meu muco, eu não estou falando para tirar leite aqui, tá bom, gente? Eu só estou falando, por exemplo, do kapha. Se eu continuo comendo deitado e não vou me movimentar, então é um conjunto de ações. Então, a Mona Flower trouxe para vocês mais uma opção, né, de tratamento, trazendo os florais de Bach, os óleos essenciais, embalados no Pomander Ayurveda, trazendo equilíbrio para esses doshas, que isso vai fazer parte de todo um apanhado de mudanças e principalmente de observação interna. Então, eu finalizo aqui a nossa palestra, deixando os nossos contatos, Florais e Aromas, o meu Instagram, a Escola Monas. Muito obrigada por vocês, pela atenção. Muito obrigada, Casa Monas, por estar aqui de novo. Muito obrigada, Bi, por me receber sempre com tanto carinho e falar aí dos óleos essenciais, que eu sei que os óleos essenciais são uma paixão sua. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Déia, obrigada por mais essa contribuição, por todo esse conteúdo maravilhoso que você traz de forma tão doce, tão... você falando parece exatamente tão calma, parece tudo tão fácil, né? Eu espero que vocês tenham aí conseguido aproveitar. O nosso objetivo aqui é desmistificar um pouquinho, né? Porque quando a gente fala da linha Pomander Ayurveda, as pessoas ficam com um ponto de interrogação tão grande, porque não conhecem muito, embora hoje é um movimento que tem crescido muito. O Ayurveda está ganhando espaço, é uma medicina já milenar, né, que já está aí há muito tempo, mas que nem todo mundo conhece, mas que hoje vem ganhando novas proporções, vem ganhando novos caminhos, cada vez mais pessoas estão utilizando como filosofia de vida, né? Engloba muita coisa, como a Andrea falou, não adianta lá você usar o Pomander, mas você continuar ingerindo alimentos que não te fazem bem, você não praticar movimento, você não ir buscar, porque também não tem milagre, né? É tudo um conjunto, é tudo
um conjunto de ações que vão te trazer aí um melhor bem-estar para o seu dia a dia. Né? Então, Deia, muito obrigada. Espero que todos tenham aproveitado esse conteúdo. A palestra vai ficar gravada. Aqui eu não tenho nenhuma pergunta no chat, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos enviar. Está aqui na tela os contatos que a Andrea deixou disponível. E é isso. Muito obrigado, Deia. Muito obrigada por mais essa contribuição maravilhosa. E tenham todos uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.